Então tá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Faz quanto tempo que tu mora aqui, Chico? 2 anos e meio. E tu, Paulo? Eu estou 3 anos e meio aqui no asilo, uma ótima casa. Me sinto muito bem, muito feliz. Ainda mais com a minha namorada, né? Melhorou muito mais. Hoje a gente veio aqui para conversar sobre um assunto específico, né? Certo. E você já me conhece há algum tempo e já podem imaginar que assunto é esse. Como é que vocês percebem a saúde da boca? Como é que vocês se sentem? Como é que é a saúde da boca de vocês? Normalmente quando tem uma dor, né? A dorzinha, tacarear, mas isso há muito tempo já não existe pra mim, porque eu fui extraído para uma coisa, de outra, pensando nos dentes. Aí eu botei uma prótese, uma dentadura. E por que isso é bom para a saúde? Por que é importante a boca para o resto da saúde? Tem que manter o corpo sadio. Né? Se não cuidar, vai ter dor, vai ter que arrancar, né? Eu acho muito mais importante a gente ter saúde na boca para poder se alimentar direito. Sim, porque né? a gente tendo dente natural é outra coisa. Melhor para mastigar, né? Pra mastigar. Então tá, pessoal. Agora eu quero convidar vocês para a gente ir lá no ambulatório. Sim. Tá? E a gente vai conversar sobre como higienizar a boca, né? Sim. Mostrar onde fica a gengiva, o limite da gengiva, onde começa a higiene do dente. Tudo isso a gente vai fazer lá no ambulatório. Tá certo. Tá legal? Tá legal. Vamos lá, então. Então, Chico, agora a gente vai mostrar para as pessoas como é que faz a higiene da prótese, né? Como é que tu faz para higienizar a tua prótese. Tá legal. Então a gente vai usar uma bacia, para o pessoal ver que em casa eles podem usar, né, uma bacia, eles podem fazer na pia. O importante é que eles possam fazer a higiene em cima de alguma coisa, né? Dentro de algum lugar, para não cair no chão, né? Claro. E não fraturar, não quebrar. Tá certo. Então, quando a gente vai fazer a higienização de prótese, a gente tem que se preocupar com as partes de uma prótese. Essa aqui tem uma parte de metal e uma parte de acrílico, né? Então a gente vai pegar também uma pasta de dente, creme dental, como a gente faz com os dentes, né? Coloca um pouco de creme dental, molha esse creme dental na pasta, vai fazer a higiene toda a prótese, no interior dela, escovar bem o interior dela, todos os lados, fundo. O metal, muito importante escovar a região do metal. A região dos dentes, a parte rosa da prótese. Como se faz uma escovação nos dentes naturais, né? Bastante vigor. Em toda a superfície da prótese. E ela precisa ficar bem limpa. Feito isso, a prótese tem que ser enxaguada com água, né? Bem limpa. E aí sim, depois que ela já foi enxaguada, a gente pode passar de novo a escova, remover bem a placa, toda a sujeirinha que ficar, certificar de que ela está bem higienizada. Segura para mim, Chico. E aí a gente pode ou com água corrente, né? Se tiver água corrente, ou um copo de água mesmo, tirar todo o resíduo que ficou da pasta, né?
para depois não consumir pasta de dente, que a pasta de dente não pode ser consumida, né? Não pode ser bebida. É importante a gente observar que na boca de uma pessoa idosa, onde a gente não tem mais dentes, a gente vai encontrar a gengiva, somente a gengiva. Em cima ou embaixo, gengiva, nesse caso a gente tem 2 dentes no fundo, um de cada lado, e o restante da boca e dentro. Né? Então aqui eu quero chamar a atenção, e por isso eu vou usar a lanterna, né? Para uma gengiva saudável, tem uma cor rosa, né? Aqui a gente vê dentes restaurados, então é fundamental fazer a higiene da gengiva e dos dentes. A higiene dos dentes a gente já mostrou, agora a gente vai mostrar então como se pode fazer a higiene da gengiva. Então, com uma gaze úmida, a gente pode fazer a higiene da gengiva, especialmente para pacientes que são acamados ou que são dependentes, simplesmente removendo restos de comida ou outras coisas que possam haver na boca, né? Com a gaze, simplesmente. Então, numa situação como essa, afasta o lábio, faz a limpeza com uma gaze. É muito importante substituir a gaze. Essa gaze deve estar umedecida, né, em água. E o céu da boca. É uma medida simples, mas que pode fazer com que se mantenha a saúde da gengiva, que é fundamental. E essa é uma situação que as pessoas têm que lembrar. Então tá, vou mostrar para vocês então algumas estruturas que é muito importante a gente pensar na hora que a gente vai fazer a higiene bucal. Então, com uma lanterna, a gente aproxima aqui e vê os dentes e a gengiva. Aqui a gente percebe que nós temos alguns dentes faltantes e aqui a higiene requer alguns cuidados, né? Na posição onde tem os dentes faltantes, a pessoa pode ter ou pode não ter prótese. Quando ela tem prótese, a gente faz a higiene de prótese, como já foi mostrado na outra sessão. Agora eu vou mostrar para vocês então como a gente faz a escovação para uma pessoa que precisa de cuidados de higiene bucal. Então, escova, creme dental. Muito importante não colocar muito creme dental, mas só um pouquinho é o suficiente. No momento da escovação, atentar para fazer uma escovação que pegue um pouco da gengiva, para a gente garantir que está escovando todo o dente. Na frente do dente, atrás do dente. Quando a gente pode escovar também do lado do dente, a gente deve escovar também do lado livre, onde a escova entra. Aqui a gente vê que a gente tem espaço para colocar a escova desse lado também. Desse lado e atrás do dente. Muito cuidado para não escovar com muita força. Importante sempre usar a escova macia. Agora a gente vai falar de uma parte que é muito importante na higiene bucal e é importante a gente fazer todos os dias, pelo menos uma vez por dia, que é o uso do fio dental. Então eu vou mostrar aqui na boca, né, como funciona isso. Antes eu quero mostrar o tamanho do fio dental que a gente deve conseguir remover, né, utilizar para conseguir fazer a higiene bucal com o fio. Então tem que ser um pedaço longo para que a gente possa enrolar nos dedos, como eu vou mostrar agora. Remove. E enrola nos dedos para facilitar a apreensão. Dessa forma fica mais fácil de controlar o movimento.
Agora a gente vai demonstrar aqui, diretamente nos dentes, como a gente deve fazer o uso do fio. O fio deve entrar rente à superfície dos dentes e fazer um movimento de subida e descida, bem rente ao dente, apertando contra o dente, até tocar na gengiva. Lembrando que a gente sempre tem um espaço entre dois dentes e são duas superfícies que têm que ser limpas. Então primeiro uma e depois a outra. Remove, faz um giro, pega uma outra parte do fio agora, vai para o outro espaço. Mesmo movimento, para cima e para baixo, entre os dentes, indo até a gengiva, para higienizar bem até a gengiva. Vai um pouco adiante, gira, outro espaço, movimento para cima e para baixo, até tocar a gengiva. E assim a gente observa que a gente consegue tirar muita placa bacteriana através do uso do fio dental. Então tá, pessoal, agora que a gente já conversou bastante, né? A gente já viu gengiva, dente, como faz higiene. E a gente também ouviu as opiniões de vocês. A gente quer agradecer então, muito obrigado. Nossa, bem agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Eu agradeço. Jorge.